Sua metodologia científica. Metodologia, essa é a parte do seu TCC que está tirando o seu sono? Então vamos começar a resolver isso aqui para você voltar a dormir em paz. O meu nome é Hamilton Quintela, eu sou o professor responsável pelo TCC Sem Drama e hoje a gente vai falar sobre os 3 passos para você montar a sua metodologia científica de maneira muito mais simples e muito mais fácil. Primeiro, deixa eu te dizer, sem pompa acadêmica, sem frescura acadêmica, sem blá 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 acadêmico, deixa eu te dizer naquilo que realmente te importa, porque é o que vai te mostrar como fazer. Deixa eu te dizer o que é uma metodologia científica. Metodologia científica é o como do seu trabalho. O seu tema é o quê? A sua justificativa é o porquê. A sua estrutura básica é a sua referência para desenvolver o seu trabalho. Se você não sabe o que é uma estrutura básica, que é por onde eu recomendo que os meus alunos lá do tccsemdrama.com.br comecem sempre os seus trabalhos, não pesquisando referencial, não escrevendo de maneira aleatória, mas sempre pela estrutura básica. Se você não sabe o que é isso, dá uma olhadinha aqui no nosso canal, em outras publicações que eu já falei sobre isso. Crie o hábito de sempre que ver os meus vídeos, tá? Sempre que você esbarrar com o conteúdo meu, olha a descrição do vídeo e olha o primeiro comentário fixado, porque geralmente aqueles assuntos que eu cito nesse vídeo, eu coloco ali algumas indicações e sempre coloco a indicação do nosso treinamento completo, onde eu acompanho e oriento os alunos junto com a minha equipe, tccsemdrama.com.br, ok? Então, o que? Tema, porquê, justificativa, estrutura básica, é a referência para desenvolver todo o conteúdo ao longo da estrutura de capítulos. E a metodologia é o como, é o caminho que você vai percorrer para conseguir encontrar suas informações, produzir o seu conteúdo para entregar o seu trabalho. Todo trabalho científico exige uma metodologia, ou seja, uma explicação de como se deu a pesquisa e como serão coletadas e tratadas as informações. Eu costumo dizer para os meus alunos que se você quer simplificar sua metodologia, entenda que basicamente montar uma metodologia é responder 3 perguntas. Pergunta número 1, qual é o seu tipo de pesquisa? Ou, para alguns orientadores, a natureza da sua pesquisa. E aí você tem 3 possibilidades. Pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa. Eu vou para a explicativa primeiro, porque a descritiva e a exploratória têm uma relação muito próxima. O que é uma pesquisa explicativa? Aquela onde você busca explicar um fenômeno. Por que ele acontece? Por que em determinada região chove mais do que em outra? Por que na agronomia, por exemplo, por que determinadas regiões são mais interessantes para o plantio de determinados legumes ou leguminosas, enfim. Na área de saúde, por que o tratamento com um determinado medicamento funciona, com outro não? Por que um grupo de pessoas é mais resistente a um determinado vírus do que outro? Quando você vai explicar o porquê de alguma coisa, isso é uma pesquisa explicativa. O porquê de um fenômeno, o porquê de um acontecimento. Nas pesquisas exploratória e descritiva, basicamente o que você vai fazer, e essas são o maior número, tá? Elas configuram o maior número de pesquisas produzidas. Basicamente o que você vai fazer é o que eu sempre digo para os meus alunos fazerem: relacionar variáveis. Na pesquisa exploratória e na pesquisa descritiva, você relaciona variáveis. Você verifica quais são as influências entre a variável A e a variável B. Como elas se relacionam, que impactos a variável A tem sobre a B, ou vice-versa. Então, explicativa. Dizer porquê de alguns fenômenos, explicar o porquê de algum fenômeno específico. Na pesquisa exploratória e na pesquisa descritiva, você vai relacionar variáveis. Hamilton, então qual é a diferença? Digamos que eu queira falar sobre gestão de empresas em períodos de crise. Gestão de empresas e ações de marketing em período de crise, por exemplo. Ou gestão de RH em períodos de crise. Essa pesquisa é uma pesquisa descritiva. Eu estou relacionando as ferramentas de gestão de RH, uma variável, com o período de crise, outra variável. Então, eu estou falando de gestão em período de crise, estou vendo como essas duas coisas se relacionam, variáveis diferentes, como elas se relacionam. Pesquisa descritiva. Amigo, por que é descritiva? Porque existe já muito material falando sobre períodos de crise e como você deve conduzir empresas e gerenciar pessoas nesses momentos. Já existe material produzido relevante sobre isso. No caso da pesquisa, agora vamos imaginar uma pesquisa muito semelhante, para a gente entender o caso da pesquisa exploratória. Vamos imaginar uma muito semelhante. Gestão em tempos de crise, gestão de pessoas em tempos de crise no período pós-pandemia ou no período de pandemia do Covid-19.
Isso é uma pesquisa exploratória. Por quê? Porque tudo que se está produzindo a respeito dos impactos econômicos e sociais da pandemia, isso é tudo muito recente. Então você vai tatear, você vai explorar. Essa é a diferença. Então, quando tem um elemento ali que torna a sua pesquisa mais atual e faz com que a sua pesquisa não tenha tanto volume de conteúdo produzido sobre ela, essa é uma pesquisa exploratória. Então, a primeira pergunta que você responde, se a sua pesquisa é exploratória, descritiva ou explicativa. A segunda pergunta, quais são suas fontes referenciais? Você sempre terá fontes referenciais secundárias. O que é fonte referencial secundária? Livros, outras produções científicas, documentos oficiais, leis, a Bíblia, se você estiver fazendo um trabalho de teologia. É tudo aquilo que já foi produzido a respeito do seu tema e publicado a respeito do seu tema. É o seu referencial teórico, a sua fundamentação teórica. São seus dados, fontes secundárias. Todo trabalho científico tem fontes secundárias. Agora, alguns trabalhos têm fontes secundárias e primárias. O que é fonte primária? É aquela que você retira em trabalho de campo. Pesquisa, questionário, entrevista, observação. Então, seu trabalho pode ser uma pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa. Pode ter fontes secundárias apenas ou fontes secundárias e primárias. Isso vai depender de qual é o tema da sua pesquisa, qual é o seu problema de pesquisa, qual é o seu objetivo geral e específico. Sempre a estrutura básica, sobre a qual eu falo tanto em outros vídeos e também lá no tcccendrama.com.br. Primeira pergunta, qual é o meu tipo de pesquisa? Respondi, ok, 1/3 da minha metodologia está pronto. Segunda pergunta, quais são minhas fontes? São primárias? São só secundárias? São secundárias e primárias? Respondi a segunda pergunta. E a terceira pergunta, como eu vou tratar as minhas informações, os dados que eu coletar? Como serão tratados? Eu vou trabalhar com números para depois transformá-los em conclusões e conceitos? Isso é uma pesquisa quantitativa. Então, se você vai ter gráficos, análise de números absolutos ou percentuais, a sua pesquisa tem um viés quantitativo. Agora, eu vou trabalhar simplesmente com conceitos, eu vou trabalhar com análise de conteúdos, entrevistas, por exemplo, questionários, mas sem classificar respostas, analisando o discurso das pessoas que me responderam. Isso é uma pesquisa qualitativa. Então, quando você trabalha números que se transformam em conceitos, quantitativos. Você trabalha conceitos para se transformarem em conclusões e análises, qualitativa. E você pode fazer as duas coisas, então você pode ter uma pesquisa qualitativa e quantitativa. Respondendo essas três questões, a sua metodologia está praticamente pronta. O que você pode fazer é descrever um pouquinho mais o caminho de pesquisa. Digamos, por exemplo, você tenha aplicado um questionário. Então, qual foi sua amostra, como você aplicou, onde você aplicou, por que você achou conveniente fazer aquela pesquisa naquele momento, daquela forma. Você vai explicar o caminho da aplicação dos instrumentos, nada além disso, mas respondeu as três perguntas, você tem uma metodologia em mãos e eu te expliquei isso em menos de 10 minutos. Sabe quantas aulas de metodologia eu tive na minha faculdade, quando eu fiz a minha graduação? 3 aulas de 50 minutos. Em menos de 10 minutos eu te expliquei como montar a sua metodologia e te garanto que foi muito mais objetivo e direto e talvez muito mais eficaz na minha explicação. Tenho certeza que fui muito mais eficaz aqui do que os meus professores foram lá naqueles 50 minutos de 3 aulas que eu tive que assistir para aprender a fazer uma metodologia científica. Então é isso, se você gostou do conteúdo, deixa seu like, faz sua inscrição no canal, ativa aí as notificações, presta atenção aí na descrição do vídeo e nos comentários, no primeiro comentário fixado geralmente, e também dá uma visitada, passa lá no tcccendrama.com.br que eu te vejo lá, no tcccendrama.com.br do lado dos aprovados.